Olá, boa tarde a todos. Oi, João Vitor, tudo bem? Boa tarde, Olá. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho aqui da empresa, do que a gente está vivendo, e eu agradeço muito a CIP pelo convite. Obrigada, Adriana, também, da Casa do Construtor. Obrigada por ter aceito o convite, por aqui participando com a gente. Boa tarde, TT. Eu que agradeço, o convite da CIP. Vocês sempre fazendo coisas novas, para parceria com os comerciantes da cidade. Muito bom, parabéns e obrigado pelo convite. A gente está aqui na nossa oitava edição, aqui no nosso bate-papo empresarial. E hoje a gente está com o João Vitor, lá da Derrico, e a Adriana, da Casa do Construtor. É com muito prazer que eu recebo vocês aqui, para a gente estar conhecendo vocês, estar entendendo, a história de vocês, para vocês estarem contando um pouquinho da trajetória de vocês aqui em Pinda. E vamos começar com você, João Vitor. Você pode estar contando um pouquinho da sua trajetória aqui na Derrico? Claro. Eu tenho acompanhado os outros programas e muitas feras passaram por aqui, gente de muita história, gente que já está aí consagrado, digamos assim, no comércio de Pinda. Eu estou apenas no comecinho, estou há 3 anos atuando ali na Derrico na parte administrativa, então minha história vai ser mais breve do que a deles, tenho certeza, mas se Deus quiser aí vai ser tão longa quanto. Eu me formei faz 2 anos em engenharia de produção, e desde que eu comecei a trabalhar aqui na Derrico ali, eu comecei a me especializar também em gestão imobiliária. Fazem 3 anos que eu estou indo acompanhando todas as palestras, cursos, pessoas que são referências nesse comércio, e isso foi me ajudando a crescer profissionalmente na parte de gestão imobiliária. Hoje eu assumo a empresa junto com meus pais, o Edson Derrico e a Miriam Derrico. A gente fica ali na Avenida Coronel Fernando Prestes, na Edson Derrico Imóveis, e a Derrico, ela atua tanto com locação, venda, nosso foco também, que é uma das grandes coisas que a gente trabalha também, é lançamentos imobiliários de Pinda, e a gente está aqui há 46 anos. E você está há 3 anos na imobiliária? 3 anos. Durante esse período de eu estar me formei em Lorena, na Unisal, em engenharia de produção. Eu fui estudando e trabalhando ali na prática, sempre podendo colocar em prática o que eu aprendi na faculdade. A gente conseguiu, nesse período aí, bastante desenvolvimento dos funcionários, desenvolvimento de processos, que foi da minha formação, e conseguimos também fazer com que a empresa desse uma guinada aí na parte de tecnologia, digitalização. Isso foi bem legal nesse período aí. Eu tenho a minha noiva, a Tainá, ela é meu braço direito lá dentro da empresa também, e a empresa também foi a casa de todos os meus irmãos também, o Thiago, que trabalhou, que foi presidente da CIP, a Tatiana, minha irmã, e o Gabriel também, que hoje se encontra na Escócia. Ah, que legal, parabéns. Muito obrigado. Thiago foi presidente, parceiro aqui da CIP, fui vice, foi uma escola para mim aqui, tá junto com ele. E eu queria que você contasse um pouquinho, Adriana, da sua trajetória aí na Casa do Construtor. Eu estou trabalhando na Casa do Construtor faz 5 anos. A Casa do Construtor é uma franquia de locação de equipamentos. Aqui em Pinda a gente está há 8 anos. E começou com uma loja em Rio Claro, em 93, e hoje a gente tem 285 lojas espalhadas por todo o Brasil e uma em Assunção, no Paraguai. Então, a gente começou com uma lojinha que era para ser loja de material de construção, e aí o seu Expedito e o seu Altino, que são os fundadores, resolveram investir em locação de equipamento, e deu super certo. E essa loja daqui de Pinda, ela é uma franquia? Exatamente, é uma franquia. Mas ela não é ela é franqueada, né? Ela não é do franqueador. Não, ela é franqueada. O meu franqueado, ele tem loja em Pinda, Taubaté, São José e Jacareí. Ah, são 4 lojas aqui. São 4 lojas. Entendi. E você trabalha lá na Casa do Construtor, vocês alugam equipamentos? Alugamos equipamento para construção.
E me conta um pouquinho sobre como que é alugar equipamentos, quais os tipos de equipamentos vocês alugam, como que é, para a gente entender um pouquinho as pessoas que não conhecem. Eu já sou cliente lá, né? Eu já aluguei bastante equipamento lá. Mas para quem não conhece, explica um pouquinho como que é a Casa do Construtor. Então, a Casa do Construtor é uma franquia de locação de equipamento para construção. A gente começou com equipamentos mais para construção mesmo, de construtoras, com equipamentos grandes, né? E com o passar do tempo, a gente viu que a gente podia investir em equipamentos para todos os segmentos. Então, você encontra equipamentos desde a fundação da obra, né? Um compactador, container, passa para a fundação, para toda a fase da obra, você encontra os equipamentos que a gente tem. E aí, agora, mais para 2 anos para cá, a loja de Pinda resolveu investir em equipamento para jardinagem e também para limpeza. Aí a gente consegue atender tanto pessoa jurídica, que seria construtoras, empresas que alugam essas coisas maiores, quanto a pessoa que quer fazer uma reforma em casa, quer fazer uma limpeza, a gente consegue atender todo mundo. E você já trabalha lá há 5 anos? 5 anos. E você começou trabalhando lá já como gerente? Você já entrou como gerente? Não, eu entrei lá numa vaga de vendas em 2015. Eu entrei em maio, quando foi em novembro eu passei para financeiro, fiz o financeiro, e em janeiro vai fazer 3 anos que eu recebi o convite para ser gerente. Ah, que legal, parabéns, tá vendo? Tem uma trajetória, então, passou por alguns. Legal, parabéns. Obrigada. Ô, João Vitor, me conta um pouquinho sobre as estratégias que a imobiliária adotou para continuar vendendo, né, nessa pandemia que a gente está passando. Durante a pandemia, vocês ficaram um tempinho fechado, né? Vocês tiveram um período que ficaram com as portas fechadas, totalmente fechadas. Conta um pouquinho como que foi, como que vocês trabalharam, conseguiram trabalhar, vocês trabalharam home office, como que foi? Foi um período difícil, a gente teve que realmente ali naquele momento só ter foi difícil, mas ao mesmo tempo, a gente já vinha há 3 anos se organizando, sem saber de pandemia, sem saber de nada, para que nós pudéssemos ter processos mais digitais. Então, quando aconteceu, a gente só acelerou mais o final do processo. Graças a Deus, a gente continuou tendo uma boa perspectiva de vendas. Abril foi o melhor mês de vendas da Derrico dos últimos 6 anos, mesmo no meio da pandemia. Então, a parte mais difícil, talvez, foi estruturar a parte de segurança, saúde, que foi fazer com os funcionários trabalhando de casa terem a segurança de continuar atendendo os clientes, só que sem ter contato, mas pelo WhatsApp, pelos canais de redes sociais, Facebook. Então, cada funcionário, cada setor, hoje a gente administra na locação mais de 600 imóveis. A gente conseguiu atender todas essas pessoas para poder fazer as manutenções, para poder fazer negociação de contrato, porque a gente já tinha estruturado os WhatsApps de cada setor, e quando a gente ficou fechado, isso foi muito útil. A gente ficou indo só o necessário no imobiliário, só para poder pegar uma pasta, pegar alguns arquivos que foi necessário, mas de resto a gente conseguiu fazer tranquilamente. Manter aquele processo que a gente já vinha. Na locação, a gente conseguiu implementar contrato digital, então os clientes assinavam pelo e-mail, pelo telefone, isso facilitou bastante durante o processo. E também, quando eu quis dizer que a dificuldade foi a questão da segurança dos funcionários, agora, nesse período de reabertura de mercado, a gente tinha que achar uma forma de que eles pudessem trabalhar sem ser exposto e podendo ter esse sentido de segurança. Então, a gente comprou termômetro de infravermelho, colocou faixas de identificação de distância, a gente colocou as funcionárias todas com máscaras, cedemos máscaras da empresa para todo mundo. Então, acredito que a Derrico já vinha se preparando para poder continuar nesse período de venda há 3 anos. A gente não sentiu tanto baque. Eu acho que o maior baque foi a questão da segurança, tanto dos nossos clientes, tanto dos nossos funcionários.
Parabéns. Você sabe que quem se preparou, não para a pandemia, né, mas para quem já vem se preparando, pensando já no futuro, as pessoas que estavam assim já não sentiram, não era que não sentiram, mas conseguiram passar, estão conseguindo passar pela pandemia muito mais, com muito mais peso positivo do que negativo, né? Sim. Como Porque, você acabou de contar. Sim, na verdade, uma coisa é você já vir se preparando, tendo experiências para poder, na pandemia, somente aprimorar isso. Outra coisa é você, digamos, uma empresa que não tinha delivery. Do nada, você começar a fazer delivery, você tem aquele processo de aprendizagem, aquela taxa de erro que você vai ter no começo. Então, assim, graças a Deus, a gente já vinha num processo, já tinha testado, já tinha errado, então a gente foi só, na verdade, acelerou um pouco o processo para a gente colocar isso para funcionar efetivamente. Isso. Bom, eu quero agradecer aqui a presença do André Rodrigues. Boa tarde. Eliseu Gonçalves. Da Jaque, da Casa Foroni. Beijão, Jaque. Obrigada aí. E da minha irmã, Ana Paula Pucci, também está aqui assistindo a nossa live. Adriana, falando um pouquinho sobre a pandemia também, conta um pouquinho para a gente como que foi, como que vocês estão passando, né, por esse impacto da pandemia. O impacto para a gente foi exatamente quando saiu o decreto, né? Saiu o decreto que tinha que fechar, a gente teve que fechar totalmente. E aí a gente tinha duas prioridades para a gente, que eram os nossos funcionários e os nossos clientes. Como que a gente ia conseguir lidar com tudo isso? Então, os funcionários a gente colocou todos em home office. A gente conseguiu ajeitar todos em home office, e como a gente tem uma faculdade dentro da Casa do Construtor, então lá eles ensinam tudo que a gente precisa para trabalhar, então não tem necessidade de você estar fisicamente na loja, você pode trabalhar de casa. Então, a gente colocou todos em home office, e aí a nossa preocupação era os clientes. Como é aluguel de equipamento, se o cliente aluga por uma diária, ele quer que se retire no dia seguinte. E como a loja fechou de uma hora para outra, a gente teve que correr atrás de como a gente ia fazer. E aí a gente não trabalhava com delivery. E aí a gente teve que ir na prefeitura pedir autorização para a prefeitura deixar a gente circular na rua, porque não estava podendo naquele momento. E aí a gente conseguiu uma autorização da prefeitura e a gente começou a atender nossos clientes via delivery. E aí passou um momento, para a construção civil, acho que foi um pouco mais fácil, né? A gente conseguiu voltar um pouco antes dos outros comércios, mesmo sendo delivery. Então, a gente conseguia agendar e fazia as retiradas dos clientes. E o nosso problema foi o quê? Os clientes da locação de equipamento, eles estão acostumados a ir na loja. Ele quer ir na loja, ele quer conhecer o equipamento, ele quer pegar o equipamento, ver como funciona, e aí a loja estava fechada. E a gente teve que investir em novas técnicas. E aí a gente migrou para redes sociais. A gente tinha Facebook, tinha Instagram, mas a gente não estava ativo. A gente não tinha como a gente não atirava ele, não postava todo dia, não tinha como assim, a gente não fazia vídeos, a gente não fazia nada disso. E a partir de então a gente aprendeu a fazer vídeos, ensinando como que liga, ensinando as técnicas, ensinando passo a passo para o cliente, para que ele não tivesse dificuldade na hora de alugar o equipamento. E isso salvou a gente. E agora, hoje, na pandemia, eu posso dizer que foi um dos pontos positivos, que foi a gente ativar nossas redes sociais. Então, as redes sociais estão salvando, né, todo mundo. Quem já tinha rede social continuou trabalhando normal. Quem não tinha teve que ir rapidinho se adequar, trabalhar para poder atender. Agora, quem não consegue se adequar às redes sociais não vai conseguir trabalhar. E não vai voltar tão cedo, né? Assim, elas chegaram para ficar e vão ficar, não tem como. Não vão sair tão cedo. Chegaram para ficar mesmo. As redes sociais chegaram para ficar. Eu também quero agradecer aí a presença da Simone Padovani. Um beijão, Simone. Está sempre aqui com a gente. E da Denise Monteiro também. Obrigada aí pela presença aqui na nossa live. João Vitor, a Derrico Imóveis, ela está no mercado, como você falou, há 46 anos, né? Desde 1974. Sim. Quais as principais mudanças que ocorreram no mercado imobiliário de lá para cá? O que você pode contar para a gente?
Acredito, TT, que houve várias mudanças, assim como tudo, a tecnologia avançou, a forma da gente consumir também mudou. Então, acho que eu vou focar algumas mudanças que foram importantes, mas eu acho que a primeira é o consumidor. A forma dele consumir imóveis mudou. Meu irmão comentou comigo que quando ele trabalhava como corretor lá na imobiliária, nos anos 2000, 1995, era muito comum a pessoa sentar na frente dele e falar assim, ó, eu não conheço nenhum imóvel, não sei como funciona, eu estou buscando meu primeiro imóvel, eu quero saber como funciona. Então ele chegava sem bagagem nenhuma ali para poder consumir, comprar, e o corretor tinha aquela função consultiva de pegar, buscar, mostrar todas as opções, ensinar aquela pessoa, fomentar aquela venda. Hoje, as pessoas têm acesso às redes sociais, aos portais imobiliários, aos sites, então ela consegue pegar, entrar em 5 sites diferentes de imobiliária, e quando ela chega, muitas vezes ela sabe mais do que você sobre o que tem disponibilidade, que ela pega o que tem na sua imobiliária, no outro imobiliário. Então, o consumidor hoje já vem mais preparado para poder consumir, já chega com mais bagagem, tanto intelectual, que ele consegue buscar mais informações sobre os processos, e também já chega mais preparado para poder saber o que ele está buscando. E isso facilita bastante em algumas horas e atrapalha em outras, quando a gente tem que ser consultivo e explicar muitas vezes coisas que às vezes a pessoa pesquisou, entende, mas a gente tem que justificar as escolhas de apresentação de imóveis, do porquê que tem aquele valor, dos diferenciais. Outra coisa também que mudou bastante as imobiliárias em si começaram, em sua grande maioria, como empresas familiares, não diferente da Derrico. As imobiliárias, pode ver, dificilmente você vê uma empresa, digamos assim, uma grande empresa de imobiliária, como, vou dar um exemplo, Remax, outras que vieram para cá muito depois. Então, todas começaram com família. Foi muito importante durante esse processo, onde as imobiliárias começaram a se digitalizar, começaram a ver que o fax já não dava mais, vamos usar a impressora agora a gente tem que conseguir digitalizar, contrato agora já não tem mais, agora é contrato digital. Então, a diferença também do mercado desde 1964 para cá foi isso, não utilização mais de mapas. Antes era muito comum a utilização de mapas, hoje a gente já consegue dar o Google Maps para poder mostrar um imóvel. E também, eu acredito que, como o Uber foi para os outros mercados, foi um inovador, a Netflix aí também, as imobiliárias têm tendência também de ainda melhorar mais aqui, ser uma forma muito simples, sabe aquela coisa, como a gente nunca pensou nisso? Já vai ter alguma imobiliária aí que vai, se Deus quiser a nossa, que vai ter essas inovações. Então, eu acredito que essas foram as principais mudanças que tiveram de 1974 para cá. E está sempre tudo muito ligado à internet, muito ligado às mídias digitais, né? A gente vê o teu irmão, o Thiago, ele é muito ligado à internet, muito ligado a isso. Isso é inovador e é o que eu falei, não adianta. E veio para ficar e vai sempre andando para frente. É muito rápido. Quando a gente vê, já mudou. Quando vê, já mudou, é muito rápido. Sim, e o Thiago é um fera. O Thiago, você vê os vídeos dele. Hoje o Thiago, a venda dele é muito mais emotiva do que racional em si. Antigamente a gente tinha um produto e a gente ofertava aquele produto. Hoje não, hoje a gente presta serviço. A gente tem que vender a emoção daquilo, solucionar aquele problema daquele cliente. E o Thiago faz isso com maestria. Até mandar um abraço para ele. Eu também. Beijão, Thiago. Também quero mandar um beijão para a Marise Mioto, que também sempre está aqui com a gente. Beijão, Marise. E para a Lilian Cardoso também. Show Casa do Construtor. Isso aí vai para você, Adriana. Beijo, Li. Adriana, vocês também oferecem equipamentos para limpeza. Esse é um serviço para todo tipo de cliente? Como que funciona? Exatamente, TT. É igual eu tinha comentado. A gente, antigamente, era só construção civil. A gente focava só na construção civil. E a gente viu que a gente podia explorar outros ramos, né? E a gente conseguiu trazer equipamentos para limpeza. Então, hoje, se você for lá, você consegue alugar uma lavadora, um aspirador, uma extratora, que está fazendo o maior sucesso, essa extratora. Temos também, além de limpeza, a gente tem jardinagem. Então, a gente tem ossadeira, a gente tem podadora,
a gente tem aparador de cerca-viva, soprador de folhas. Então, a gente viu que a gente podia investir, além da construção em si, né, de construtoras, de firmas, empresas grandes, oferecer equipamentos para quem quer fazer um serviço em casa, um serviço diário. E aí a pessoa vai lá, aluga por um dia, devolve no dia seguinte, ou aluga por hora, como que é? O mínimo é uma diária, 24 horas. No mesmo hora que ela pega, ela devolve no outro dia. E depois a gente tem pacote de semana, mês, quinzena, a pessoa que escolhe, vai de acordo com a necessidade do cliente. Até dá para a pessoa que trabalha com isso, né? Ela não precisa investir no equipamento, ela pode alugar, prestar o serviço, né? Ela não precisa ter um investimento do equipamento. Exatamente. A gente teve um crescimento grande de pessoas física e jurídica, mesmo na pandemia. A gente, nos 2 primeiros meses, a gente perdeu um pouco de pessoa jurídica, porque fechou muitas construtoras, empresas e tudo, e a gente, na contramão, ganhou pessoa jurídica, pessoa física. Porque a maioria, teve muita gente que teve que se afastar do emprego, né? Teve que ficar em casa, e aí precisava fazer um reparo e ligava para a gente, alugava equipamento lá para fazer os reparos em casa. E aí a gente teve um crescimento bem legal de pessoas físicas. Então, as lojas que alugam carro, elas alugam o carro para a pessoa que trabalha com Uber. Então, a pessoa não precisa usar o carro dela, aluga o carro para trabalhar com Uber. Então, a pessoa que trabalha com jardinagem também aluga todos os equipamentos e faz... Aluga porque compensa, né? O ramo de locação de equipamento hoje em dia está compensando muito. Tem muita gente que compra um equipamento, eu vou dar o exemplo do meu pai, compra equipamento para fazer um reparo e depois deixa encostado. E aí não vai usar nunca mais. Sai muito mais lucrativo você alugar um equipamento. Você aluga, usa, devolve, acabou. Se precisou fazer uma manutenção, o equipamento parou, é só ir na loja que a gente substitui para ele leva um novo equipamento e termina o serviço. É isso aí, bem bacana, bem legal esse tipo de serviço também. Ô, João Vitor, agora conta um pouquinho para a gente sobre o Divulga Pimba, que é um projeto que vocês já estão com 274 empresas cadastradas. Parabéns, muito legal. Conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Sim, até agradecer a Adriana aí, ela tá junto com a gente lá nesse projeto. Foi legal que a gente conseguiu... A gente conseguiu até uma entrevista na Vanguarda, eles vieram fazer uma entrevista conosco para falar do projeto, a Adriana participou lá também, né? Foi bem legal. Mas o Divulga Pimba foi uma necessidade que a gente chegou de poder fazer um pouquinho pela cidade, pelo comércio, que querendo ou não, a gente sempre precisou do comércio, aquele mercadinho da esquina, aquela padaria, os cartórios, tudo a gente sempre teve na nossa vida. E agora, mais do que nunca, a gente precisa deles, encontrar eles, ter acesso a essas empresas. Então, no começo da pandemia, eu acabei conversando com meu pai, falei, pai, pensei num projeto assim, assado, com um site onde a gente pudesse cadastrar as empresas, e lá ela colocaria as redes sociais, colocaria os contatos, horário de funcionamento, e unificar, porque a gente sempre vê projetos, compre do pequeno, compre do local, só que aonde você encontra esses pequenos, essas empresas locais? Um fica no Facebook, outro está no Google, outro está no iPhone, outro está... Então, assim, foi a necessidade de a gente unificar um local onde essas empresas podem se instalar para a gente poder encontrar com mais facilidade. Então, meu pai na hora abraçou a causa comigo, a gente começou a buscar ferramentas para poder fazer aquilo funcionar, parceiros, que um montou o site, o outro ajudou a gente na divulgação, e a cidade abraçou, foi muito legal, a gente, em menos de 2 meses, já estão com mais de 270 empresas, são empresas, vão desde empresas grandes a de médio, pequeno porte, tem de várias categorias, tanto de saúde, beleza, alimentação. Então, foi muito legal, porque a gente conseguiu uma repercussão legal nesse projeto, para que a gente possa fazer as empresas serem vistas, e as empresas locais. Foi muito legal, TT, que algumas empresas lá eu nem imaginava que existia, e não eu. As pessoas que falam do projeto falam assim, eu entrei lá no site para dar uma olhada, tem uma empresa que faz isso, eu nunca nem sabia que existia. Empresas boas, empresas de água de cheiro, empresas até da parte de construtiva. Então, é muito legal, porque foi um projeto aí que a gente conseguiu
fazer com que a gente ajudasse as empresas locais. Foi muito legal. E o intuito da Divulga Pinda é divulgar as empresas da cidade. Isso, é social, né? É totalmente gratuita. Você acessa lá www.divulgapinda.com.br e lá, se você tiver uma empresa, ou até mesmo não é... Eu quero divulgar, como que eu faço? Você entra lá no site www.divulgapinda.com.br. Lá você vai ter na página principal, lá você vai ter um botãozinho se você quiser ver as empresas que já estão cadastradas, e um outro cadastro de empresa gratuitamente. Lá você vai acessar, vai ter um formuláriozinho, você preenche, vai anexar lá, vai colocar o horário de funcionamento, o nome da empresa, o que ela faz, uma descrição breve, anexa o logo e cadastra. Já é pronto, gratuitamente. Você já vai estar lá participando junto conosco. E a gente vai fazer todo um trabalho, a gente tem hoje mais de 10 mil acessos mês nas redes sociais da empresa da Derrico, de orgânico e pagos também. Então, a gente vai fazer essas empresas serem vistas através dessas páginas e de ações de parceria com as empresas que já estão lá dentro do Divulga Pinda. Então, a gente já fez entrega de lanche com a parceria com o Califa para os digitais influencers da cidade. A gente acabou de pegar 5 empresas e fazer um sorteio dentro da página para poder divulgar essas 5 empresas. Então, as pessoas que queriam participar seguiam essas empresas. Está dando uma repercussão muito legal, TT. Ai, parabéns, que legal. Vou entrar lá, vou conhecer. Muito bom, parabéns. Então, assim, TT, eu fiz meu cadastro de manhã, na tarde, do mesmo dia que eu tive retorno. Foi muito legal. Que legal esse feedback. Feedback positivo, foi muito bom. TT, só agradecer a CIP aí pela parceria, por ter ajudado a gente a postar tudo, foi muito importante também, viu? Isso, sim, a CIP tá junto. No dia que a CIP cadastrou foi quando a gente teve muito cadastro de empresas. Foi muito legal, muito obrigado. A CIP está junto mesmo com vocês, com a Derrico. A gente quer agradecer também aqui a Débora Rodrigues. Ó, estou aqui, Dri. A Milton também está aqui na nossa live. Adriana, vou fazer uma perguntinha para você sobre o fato da Casa do Construtor ser uma franquia. Se ajudou, né, nessa parte da pandemia? Você acha que por ser uma franquia eles te ajudaram ou foi relacionado a vocês mesmos? Não, ajudou sim. A gente tem o suporte da franqueadora, né? No primeiro momento a gente não sabia como fazer, como agir. Não dava para entender até quando iria isso, né? E eles deram um suporte legal para a gente. Não só em relação ao que fazer, mas também desenvolvendo aplicativos. Eles desenvolveram um aplicativo de cadastro de cliente. Como o cliente não poderia sair de casa, eles desenvolveram um aplicativo de cadastro do cliente, que a gente passa o link para o cliente e ele mesmo abre o cadastro. Então, ele posta a foto do documento, posta a foto do comprovante de endereço e manda para a gente, não precisa sair de casa. E esse aplicativo agora vai ficar. Agora a gente só usa esse. Não necessariamente o cliente precisa mais ir na loja. A gente já tem o delivery que a gente desenvolveu. E agora tem um aplicativo também que a franquia nos mandou. Então, eles fizeram esse aplicativo, eles deram ideias para a gente do que a gente podia estar fazendo. Então, a gente conversou com o fornecedor, protelamos alguns pagamentos, né, que a gente sabia que a gente podia estar fazendo. Deu ideias também da gente conversar com os donos do nosso ponto para ver o que eles podiam fazer, porque como a nossa prioridade era os funcionários, a gente tinha que abrir mão de algumas coisas, né? E aí eles sempre estavam dando suporte para a gente. A franquia tem um suporte por trás que, com uma experiência maior, com muitas lojas, né? Então eles acabam ajudando de todas as maneiras possíveis, né? Ajuda mesmo. Tem uma perguntinha aqui que eu até tinha colocado da Maura, o João Vitor. A Derrico Imóveis investe em treinamentos de equipe? Sim, PT, a gente lá tem uma metodologia de trabalho muito legal. A metodologia é PPS, Pessoas, Processos e Serviço. Pessoas são os nossos funcionários, nossa equipe lá. Até queria só aproveitar, eu já vou voltar no gancho da pergunta, só queria agradecer a todos os funcionários do Derrico, que sempre abraçam a casa, foram resilientes junto conosco nesse momento tão difícil, todos, desde a dona Maria, que trabalha conosco na parte da limpeza,
até o meu pai, que está sendo um suporte, um braço direito para a gente aí nesse momento aí, todos. Eu agradeço muito a equipe, um abração. Mas lá, então, a gente tem esse PPS, essa metodologia, e o P vem de pessoas. Dentro dessa categoria de pessoas, dos funcionários que a gente tem lá dentro, a gente dividiu em 3: qualidade de vida no trabalho, que a gente fornece massagem para os funcionários uma vez por mês, a gente dá unha e cabelo para os funcionários, para elas poderem se cuidar, a gente tem uma flexibilidade de horário muito legal, então os funcionários às vezes não levam o filho no médico, não precisa trazer atestado, então a gente tem uma troca ali de relacionamento que fica muito legal. Outra parte de pessoas ali é a qualificação, onde a gente também dá para eles treinamentos todo mês, onde a gente fornece treinamentos de vendas, treinamentos de atendimento, treinamentos de documentação e outros tipos de qualificações que são ligados à parte emocional também, que isso é muito legal. E outra coisa também que a gente faz é a parte de bonificação. Nós temos metas bem, não digo fáceis de atingir, mas metas que são assertivas, onde a gente tem uma premiação muito legal para eles, e todos eles são muito... houve uma mudança cultural muito importante dentro da empresa, desde que nós começamos com essa metodologia, onde os funcionários abraçaram bastante a causa, estão junto comigo em tudo, sempre, quando tem algum problema, relatam e ajudam a gente a resolver, e a Derrico vai trabalhando nesse modelo para poder fazer os funcionários mais felizes. Querendo ou não, tem um estudo que diz que uma pessoa de 80 anos, se ela trabalhou 8 horas por dia, ela passou 10 anos da vida dela no trabalho. Então, a nossa função como gestor, como empresa, é fazer que esses 10 anos da vida dela não sejam 10 anos de insatisfação, de estresse, seja com que eles passem tempos bons dentro do trabalho, que elas se sintam gratas de estar lá, entendeu? E é isso. Em relação às metas, é super importante, né? Porque você tem que ter um caminho a seguir, né? Às vezes você não coloca a meta, a pessoa fica lá perdida. Não sei quanto eu tenho que vender, eu tenho que vender. Mas não sabe quanto seria bom, quanto seria bom para você, quanto seria bom para mim. É sempre muito importante ter uma meta para poder seguir. Com certeza. E lá, Diana, conta um pouquinho para a gente, como que é em relação a treinamentos, como que vocês trabalham? Então, a Casa do Construtor, eles têm uma faculdade, e lá a gente recebe treinamento de tudo. Tanto quando eu entrei em 2015, eu entrei na parte de vendas, e aí na hora que me falaram assim, você vai ter que mostrar para o cliente como que cada equipamento vai funcionar, eu falei, mas como? Eu não entendo, né? Mulher ainda assim, eu falei, não, eu não entendo, eu nunca peguei uma furadeira. Ela falou assim, não tem problema, a gente tem uma faculdade, você vai aprender a usar tudo. E realmente, a faculdade tem todos os treinamentos que uma pessoa precisa. De vendedor, tem treinamento para vendedor, tem treinamento para os mecânicos, para os motoristas, tem treinamento para os gerentes, tem treinamento para todo mundo. Então, todo mundo que entra lá tem essa plataforma, que é a universidade, que passa por esse treinamento. A gente tem treinamento presencial também, então, passou pelo treinamento da faculdade, vem um instrutor na loja, passa o treinamento de máquinas também para a gente, se precisar. E a gente tem treinamentos também por fora, que a gente contrata, né? É igual o João falou, a gente passa a maioria da nossa vida trabalhando, né? São pessoas, cada uma tem seu perfil. A gente precisa se adaptar ao perfil de cada um. E aí a gente dá os treinamentos, né? Para que a gente consiga ter uns momentos bons, né? Mas a gente passa a maior parte com eles, né? Mais do que com a família, a gente tem que saber respeitar a diferença um do outro, né? O espaço um do outro. Não é todo dia que você está bem, né? Tem dias que você está mais tranquilo, então a gente tem que saber respeitar todo mundo. E lá com você, Adriana, você por ser mulher, e você está trabalhando numa casa de construtor que você deve trabalhar com muito mais, deve lidar muito mais com homens. Como que é essa relação? Você, desde o começo, tudo normal? Você tem meninas trabalhando lá também? Tem mulheres? Como que é? No atendimento é só mulher. Só mulher. E aí, o treinamento é o que deixa a gente tranquila, né? Como a gente trabalha, 98% é o homem que vai na loja, né? Da construção. A gente precisa ter um treinamento, porque a gente trabalha com todos os tipos de pessoas e tem idades também, né? Diferentes. Então, de repente, uma pessoa mais velha que a gente chega lá e vê uma menina nova, não vai, não, pede o equipamento e que aquele ali, às vezes, está errado, então você tem que ter o treinamento para saber explicar para ele direitinho
que não, que aquele equipamento não é o certo e que o certo é o outro. Então, você tem que estar preparada. Mas, você gostando do que você faz, dá tudo certo. Ô, João Vitor, fala um pouquinho para mim sobre a gente estar na fase laranja, né, aqui em Pinda, e a gente ficou com essa história de que iríamos mudar para a fase amarela. E a gente só está trabalhando 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira. O que você acha sobre isso? Qual que é a sua opinião em relação a trabalhar as 4 horas? E se você esperava que a gente iria mudar de fase? Então, TT, na verdade, quando a gente começa a analisar desde o começo da pandemia, a gente tomou ações ao contrário, né? Na verdade, a gente, no início da pandemia, quando não havia muitos casos, quando não tinham tantas contaminações, foi quando a gente fez aquela quarentena que ninguém saía de casa, ficava 2, 3 semanas ali, sem ter nenhuma movimentação, com empresas fechadas. E quando apertou para todos do comércio, foi quando a gente houve a necessidade de reabrir, e com cautela, claro, com essas restrições de horários que você está falando. E só que daí também houve o aumento gradativamente, porque as pessoas precisavam sair de casa, precisavam trabalhar, precisavam estar com portas abertas ali, mesmo naqueles horários. E houve esse aumento aí gradativo, que está sendo um aumento, eu vejo, a minha opinião, está sendo expressivo. Cada dia que a gente vê, tem 30, 35 casos a mais em Pinda. Isso acaba me preocupando um pouco, até porque a gente, como comerciante, a gente também é cidadão, então a gente quer que as empresas continuem funcionando, não fechem, que o mercado possa, pelo menos nesse momento, continuar funcionando bem cauteloso, claro, com todos os cuidados possíveis, mas que a gente também possa ter saúde e leitos suficientes para atender todo mundo nesse momento, né? Então, assim, eu acredito que a tendência, enquanto não sair a vacina, vai ser muito complicado, ainda vamos ter algumas contaminações, vai ser difícil para o comércio ainda, vamos ter que trabalhar de máscara, com horário reduzido, com todas as seguranças, mas manter o otimismo, saber que daqui a pouco isso vai ser resolvido e a gente vai poder ter esse período de recuperação aí, tanto comercial, de Pinda, quanto do Brasil. É isso mesmo. A gente, aqui na associação, a gente recebe muitas ligações, e aí perguntando por quê, porque só 4 horas, aí a gente entra com recurso, e aí é muito bem explicado que por que não, a gente tenta explicar isso para todo mundo, né, que a gente segue, né, o decreto do Estado de São Paulo, não pode ser mudado, mas muitas pessoas não conseguem entender e querem, a gente entende, eu também sou comerciante, mas infelizmente a gente tem que seguir o decreto do Estado de São Paulo. E você, Adriana, como que está? A gente sabe que a gente está trabalhando 4 horas, né? Qual que é a sua opinião? Então, o nosso comércio, como é ligado à construção, nós estamos no horário normal. Mas a gente ouve muitos clientes que vão lá, né, que são de outros segmentos, que falam, e a gente consegue entender, né? Todo mundo é mãe, pai de família, precisa trabalhar, mas também precisa estar com saúde, né? Porque senão não consegue trabalhar. E aí é complicado, é muito complicado a gente fica de mãos atadas, né? Porque a gente entende os dois lados. E aí é esperar. É igual o João falou, enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver uma segurança, né, maior, não tem como fazer. É esperar, aguardar. A gente tem fé que logo, logo isso vai passar. É isso aí. Bom, gente, a gente já está chegando ao fim da nossa live. Quero agradecer mais uma vez aí, João Vitor, aí da Derrico Imóveis. Quero agradecer sua presença e sua disposição de estar aqui com a gente. Obrigada, João Vitor. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui no mesmo lugar que várias feras já passaram aqui para conversar com você e dar parabéns pela iniciativa. Eu acho que dá essa abertura para as empresas, principalmente nesse momento, falar um pouquinho sobre o que elas estão vivendo, como foi a trajetória dessas pessoas que estão lá na frente da empresa, é muito legal. Parabéns, tá? Obrigada, Adriana, da Casa do Construtor também. Obrigada por você estar aqui colocando a sua história, né, aqui para a gente.
Eu que agradeço, PT, pela participação. Queria parabéns para os dois, né? O João pela Divulga Pinda, você pela iniciativa também das lives. É tão importante, né, esse tipo de atitude, colocar nosso comércio aí para todo mundo conhecer, né? Eu acredito muito no logo da cidade, né? Quanto mais a cidade ganha, todo mundo ganha. Eu acho que a gente precisa, né, comprar mais em Pinda, dar mais valor para os comerciantes de Pinda, para que a nossa economia gire aqui dentro mesmo, né? A gente tem tanta coisa aqui em Pinda, é igual o João falou, tinha muita coisa que eu também não sabia que tinha, eu conheci depois que foi postado no Divulga, então acho que a gente precisa conhecer um pouco mais a nossa cidade, valorizar um pouquinho mais, que a gente vai chegar lá. É isso mesmo. E eu queria que vocês deixassem aí uma dica para enfrentar, né, esses novos desafios, novos, não tão novos, né, mas que vocês deixassem uma dica e uma mensagem para todo mundo que está assistindo aqui a gente, e que quem não está assistindo, que com certeza vai assistir mais tarde, porque a gente tem visto muita gente assistindo mais tarde, né, as nossas lives. Uma dica, o que foi muito bom para a gente foi a parte das redes sociais que a gente comentou, né? A gente não tinha uma rede social ativa e hoje a gente pode ver a quantidade que cresceu das nossas locações, dos nossos cadastros, da comunicação com o nosso cliente, porque a gente ativar as nossas redes sociais. Então, isso é um ponto muito importante, né? E enquanto a gente não tem uma segurança, né? Não tem um decreto que tem um relaxamento melhor, é ficar em casa, né? Ficar em casa e aguardar que isso tudo vai passar. Obrigada. Eu só gostaria de, primeiramente, pedir para que as empresas que estão nos ouvindo, que se quiser participar do Divulga Pinda, participem junto conosco, para a gente poder fortalecer ainda mais essa campanha e ter mais opções para quando as pessoas forem começar a consumir dentro do site, elas possam entrar lá e encontrar mais empresas. E a dica que eu dou, só complementando o que a Adriana falou, é isso daí, ser resiliente. Não esperar uma pandemia chegar, uma experiência ali e eu estou falando isso, eu não quero parecer que não humildade, peço desculpa até, mas falando para a gente sempre estar se estruturando, sempre estar buscando melhorias, para a gente estar preparado para qualquer situação que a gente viver. E sempre agora, principalmente nesse momento, com cautela. Enquanto a gente ainda não tiver a segurança de que a gente vai poder ter um atendimento legal, um atendimento com segurança, usar máscara, álcool em gel em todos os postos, ter aquela plataforma onde você pisa e sai o álcool em gel, termômetro, isso é proteções básicas, para poder proteger tanto os funcionários quanto os consumidores. É isso aí. A gente vê que o comércio, pelo menos aqui de Pinda, pelo que eu andei e via, pelo menos aqui do centro, a gente vê que está todo mundo seguindo, né, a recomendação da Organização Mundial da Saúde, todo mundo com máscara, todo mundo com álcool em gel, todo mundo com distanciamento, número de pessoas dentro dos estabelecimentos. Então, a gente vê que está todo mundo cuidando, né, da saúde dos clientes. Então, é isso que a gente, pelo menos, esperava e é isso que está acontecendo aqui no nosso comércio. Então, eu agradeço mais uma vez, né, a presença de vocês, muito, muito mesmo obrigada. E dizer que a nossa próxima live é na próxima quinta-feira, dia 30, com a presença da psicóloga Maria Aparecida Ida da Silva, da Alumia Escola de Paz, e lá do Depósito Simões, as irmãs Marta e Denise, que são gerentes administrativas. Aí eu conto com a presença de vocês, né, colocando perguntas, dando um oi aqui no nosso chat, porque sempre fica gostoso, assim, a gente ver os nossos amigos participando, né, sempre bom interagir aqui com a gente. E agradeço mais uma vez vocês aqui com a gente. Obrigada, João Vitor, obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Pode esperar que a gente vai estar lá. Obrigada, gente. Um beijão. Beijo.